Amém. Bom dia. Pode sentar em nome de Jesus. Todos pegaram a lição? Falta alguém pegar a lição? Essa é a 8ª, né? São 9 lições, faltam só uma semana. Quarta-feira que vem é a nossa Santa Ceia da família, né? Semana que vem é a Santa Ceia da família que a gente vai realizar no dia 29. E também é a última lição. Mas Deus já colocou um propósito no coração para a gente começar já para o mês que vem de novembro e dezembro, que eu creio que vai te abençoar bastante, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, pessoal? E é assim que a gente vai vencendo de tempo em tempo, de glória em glória, dia após dia, no nome do Senhor, com o nosso Senhor Jesus com a gente. Bom, deixa eu falar então da lição de hoje. Todo mundo tem então a lição? Vamos entrar na lição então? Vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 6. Porém, ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, um homem honrado é, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. O profeta Samuel ganhou fama de homem de Deus, honrado, simplesmente porque Deus honrava o que ele falava. Suas palavras eram infalíveis. Lição 8, a honra de quem é honrado. Deixa eu te falar uma coisa antes da gente começar. Todos que servem a Cristo, devem ser pessoas honradas. A gente encontra até entre as pessoas que não estão na igreja, pessoas honradas, pessoas que não andam com Jesus ainda, mas são honradas. Eu vou falar uma coisa, eu não quero que você fique triste comigo, tá? Mas eu acho isso uma vergonha para nós. Isso é uma vergonha para o cristão, irmãos. O vizinho que não serve a Cristo ter mais honra do que o servo de Deus. Isso é uma vergonha para nós. Então, o servo de Deus, que todo mundo vai confiar nele ou nela, e a pessoa dá a palavra e faz outra coisa. Diz que vai fazer uma coisa e não faz. Diz que é de Deus, mas vive dando volta nos outros. Diz que é de Deus, mas vive de olho no que é dos outros. São pessoas rancorosas. Estão na igreja. Como é que pode ser uma pessoa rancorosa? Cheio de ódio. E o vizinho que não é ainda seguidor de Cristo é amável. Está sempre pronto para ajudar, estender a mão. Está ali, é pau para toda obra, como o pessoal fala, sempre ajudando os outros. Tem boa palavra, uma palavra dócil quando você está nervoso, para te acalmar. Aí você pensa assim, mas esse vizinho deve ser cristão. Aí ele fala, não, é outra religião que ele tem, só que é uma pessoa boa. Isso é uma vergonha para a gente. Isso é uma vergonha para a gente que tem o Senhor Jesus como nosso Salvador e diz que somos seguidores dele. Você não vê Jesus dando tapa em ninguém, amém, pessoal? Você não vê Jesus dando volta em ninguém, você não vê Jesus dando a palavra e voltando atrás, você não vê Jesus roubando nada de ninguém, mentindo para ninguém. Então, isso eu já vou começar aqui, já falei para você, não fica triste comigo, mas já vou começar desse jeito. Isso é uma vergonha. A lição de hoje vai falar do cristão que deve ser honrado, lógico, mas ele deve aprender a honrar. Se eu sou honrado, e eu sou honrado porque Deus me honrou, eu tenho que aprender a honrar as pessoas. Eu tenho que aprender a honrar minha palavra. Minha palavra, sim, eu sei que a gente está vivendo uma geração que só vale o que está escrito. Eu entendo isso. A gente está vivendo uma geração que só vale o que está escrito. Se você não anotar, e agora nem precisa assinar mais, né? Só botar o carão lá que agora tem reconhecimento facial e tudo mais. Mas você tem que registrar o que você disse. Mas para mim o passado continua, irmãos. Se eu dou uma palavra, eu tenho que honrar essa palavra. É por isso que às vezes, já cansei de falar isso com os pastores, por isso que às vezes a pessoa fala comigo, eu falo, não sei se eu vou não, não sei se eu vou fazer não sei se isso eu vou fazer, porque senão fica ruim, amém, Jesus? Isso vou repetir, vergonha para a gente.
Vergonha quando a gente que frequenta a igreja, que é de Jesus, que passou pelas águas, a gente não está agindo com honra, enquanto que pessoas que não conhecem o Evangelho estão agindo mais com honra do que a gente. Isso aqui é uma vergonha, e a gente precisa virar isso. Amém, Jesus? Quem não segue Jesus que quer ser honrado, glória a Deus e parabéns para eles. Mas a gente tem que ser honrado, porque a gente tem um Deus para honrar. Então assim, louvar a Deus, dizer que está honrando a Deus, mas não honra a sua palavra, não faz o que a Bíblia manda, vive criticando pessoas por causa dos pecados das pessoas, mas vive caindo em pecado também. Quer dizer, é até hipocrisia, né? Eu digo para a pessoa: pô, olha lá o que está fazendo, bebe até cair. Ah, mas você não bebe até cair, mas está bebendo dentro de casa escondido. Quer dizer, que hipocrisia é essa? Amém, Jesus? Então a gente tem que começar a entender: Deus me honrou, enviou o Filho dele para morrer em meu lugar numa cruz. Através do Filho me deu vida eterna, me libertou de todos os vícios que tinha. Eu recebi Jesus e digo que sou discípulo dele. Eu agora tenho que viver para honrar Jesus Cristo. A minha vida é para honrar Jesus Cristo. Amém? Não para ser uma pessoa que está na igreja, mas está sempre de cara feia, sempre encrenqueiro, sempre encrenqueira, sempre criando confusão, sempre ficando magoado, sempre ficando triste. E quando está triste e magoado, fere todo mundo. Quando não está triste, é boa gente com todo mundo. Mas quando está triste, ele sai ferindo as pessoas, magoando as pessoas. Não, peraí. A gente precisa mudar isso aqui. Amém, Jesus? Então a lição de hoje é muito importante e te prepara para a última lição, tá? A honra de quem é honrado. Vamos lá. Como é importante, estou na lição de novo, como é importante que sejamos dirigidos por Deus, pessoas honradas, dignas, que andam na verdade, na prática da palavra. Alguém que decide viver nesse nível será reconhecido pelos homens, pois o Senhor sempre o honrará. Bom, deixa eu falar uma coisa com você. É muito bom quando a gente percebe que Deus está reconhecendo a gente, está nos honrando. Beleza. Mas se Deus está me honrando, os homens também precisam me honrar. Entendeu? Se Deus está me honrando, se eu sou uma pessoa de Deus honrada, então os homens, eles têm que reconhecer isso. As pessoas precisam reconhecer isso. Eu preciso saber conversar com as pessoas, falar com as pessoas, tratar as pessoas e me relacionar com as pessoas. Amém, Jesus? Preciso aprender a fazer isso, porque não dá para eu botar uma Bíblia embaixo do braço e dizer que Deus está me honrando, se os homens que eu digo, ser humano, tá? Você está entendendo, né? Sentido genérico da palavra. Se os seres humanos, as pessoas em minha volta, todas estão com raiva de mim. Por quê? Porque eu não posso usar a palavra? Posso usar o português claro? Porque lá fora eu não presto, irmão. Não, estou usando português claro, né? Eu não presto, eu sou encrenqueiro, eu crio confusão, eu crio problema, eu dou prejuízo para as pessoas. Tudo para mim é na base da confusão. Na confusão não consigo resolver as coisas, se não for na base da confusão. Então não adianta eu estar na igreja. Aí Deus está me honrando, eu entendo que Deus está me honrando. Mas os homens, irmãos, por ser cristão e por obedecer a palavra de Deus até o fim, até a morte, nós vamos ter pessoas contra nós. Isso é normal. Isso não é anormal, isso é normal. Pessoas que vão ficar chateadas. Esses dias eu fui tirar sangue, fazer exames normais, né? Esses são os exames que a gente faz todo ano e tudo. Aí eu fui tirar sangue. Aí tem uma televisão, estava lá num canal de reportagem, que eu já falei para vocês, não vejo essas reportagens, não perco tempo para ver, que só coloca medo na gente, é só sangue, sangue, sangue. Então não vejo. Mas se está dentro de um consultório, então não tem muito o que fazer, né? Aí está lá passando, aí passou umas reportagens de assaltos em São Paulo, direto. E tinha uma senhora esperando também, ela ia ser depois de mim, ia tirar sangue depois de mim. Não, fui eu, depois minha esposa, a gente fez juntos. Até isso a gente faz, até exame a gente faz junto. E depois seria essa senhora.
Aí essa senhora estava lá em pé e começou a reportagem. Ela vira para mim assim, olha só, irmão. Ela vira para mim assim e fala assim: tem que matar todo mundo, não é? Rapaz, aí eu olhei para ela, pensei 2 vezes e virei a cara, não dei ouvido para ela. Fui grosseiro com ela. Aí eu fui grosseiro com ela, eu não falei, até dei bom dia. Ela sentou e falei: bom dia, pronto, acabou. Peguei meu celular, peguei a palavra de Deus, virei para o lado e fiquei meditando, porque aí ela virou para o outro lado e foi conversar com a outra. E aí ela encontrou alguém que conversa no mesmo nível que ela. Aí ficou as duas falando: tem que matar mesmo, jogar tudo na vala, que não sei o que, papapá. Eu virei para o lado e fiquei lendo a minha Bíblia. Então, por ser cristão e ter princípios cristãos, é lógico que você vai chatear algumas pessoas, mas são pessoas que não querem saber, são pessoas que elas já perseguem a Bíblia Sagrada, eles já têm problemas com os princípios de Cristo, que se baseia em amor. Né? Então, você vai ter problema. Agora, eu estou falando de pessoas que Deus está querendo honrar e até tem honrado, mas essa pessoa só resolve seus problemas de bate-confusão. A outra, a vizinha, a vizinhança, tudo pode ser até gente boa, mas o crente só quer resolver na base de confusão. São crentes encrenqueiros que são, irmão. Existe crente fofoqueiro, sim ou não? Meu Deus do céu, irmão. Para que você está na janela fofocando da filha da vizinha? É que ela chega de madrugada, pastor, com umas roupinhas. Isso é problema seu? Você era para estar dormindo de madrugada, orando, em vez de ficar olhando para a filha da vizinha, irmão. Vai orar, não tem oração para fazer, não? Dobra o joelho, vai falar com Deus, vai buscar Deus. Então, é esse que eu estou falando. Tá? Agora, se eu sirvo a Deus com santidade, andando na presença, e tem gente me perseguindo, falando mal de mim. Uma vez eu botei na mídia, há muitos anos atrás, a gente fez um culto e consagramos os dizimistas, né? Dizimistas da igreja, a gente consagrou, são pessoas fiéis na igreja, os fiéis dizimistas, eu consagrei, e eu coloquei no Facebook. Aí entrou um jovenzinho lá assim, ó: nessa igreja só consagra quem dá dinheiro, quem não dá não recebe consagração. Tem nada a ver, a pessoa é muito idiota, irmão, muito boba, sabe? Então eu vou ficar com raiva de uma pessoa dessa? Eu não. Agora, são perseguições que você vai servir. Você vai falar de dízimo, a pessoa que gasta mais que 10% de cachaça e de farra vai criticar você. Mas você vai lá ver a vida da pessoa, é pessoa que gasta com compromisso, são pessoas que gastam com promiscuidade, com vícios, gasta muito mais que o seu dízimo, que é a 10ª parte, muito mais que a sua oferta, mas vive criticando o seu dízimo, a sua oferta. Então, vai acontecer. Entendeu? Só que eu é que digo que sou honrado por Deus, eu é que aceitei Jesus como Salvador, eu é que tenho a obrigação de saber lidar com a pessoa. Você tem que ser um cristão, tem que colocar isso no seu coração. A obrigação está sobre nós, não está no pecador. A Bíblia foi escrita para a gente, a Bíblia foi escrita para o crente. Amém, Jesus? Quando Jesus falou, dá outra face, ele não estava falando para o pecador. Se você for falar para um amigo seu pecador, dá outra face, ele vai te mandar uma pedrada na sua cabeça. Ele vai falar: você está maluco? Está doido esse negócio de crente aí? Que dá outra face, coisa nenhuma. Manda ele vir aqui para ver o que vai acontecer. É assim que ele vai dizer. Que não conhece o evangelho, mas você conhece. Então a obrigação é minha. Eu é que tenho que vencer meus sentimentos, minha ira. A Bíblia fala: não põe o sol sobre a vossa ira. Eu é que tenho que vencer minha ira, eu é que tenho que vencer minhas tristezas que eu tenho com alguém, eu que tenho que vencer meu coração ferido, machucado, eu tenho que cicatrizar isso aí, e eu não posso sair batendo em todo mundo, desculpa a expressão, mas dando patada em todo mundo. Eu sou o cristão, eu sou o crente, eu digo que sou igual a Jesus Cristo. Não esqueça, cristão é ser pequeno Cristo, ser semelhante a Cristo, e a gente não tem sido. É aí que está o erro. Aí Deus quer honrar, aí Ele não pode honrar, sabe por quê? Porque Ele honrou e a gente não está honrando. Por isso que o tema é a honra de quem é honrado. Se eu sou honrado, eu preciso aprender a honrar. Está dando para entender, sim ou não? Se eu sou honrado,
Deus me deu salvação, mudou minha vida, me libertou. Deus tem sido comigo em cada momento da minha vida. Deus tem dado livramentos para mim. Deus tem colocado pessoas perto de mim, irmãos. Quantas pessoas me ajudaram no princípio da minha caminhada. Já falei isso aqui para vocês, falei ou não falei? Com comida, com roupa, comprando até bujão de gás. Tem um pastor que comprava, todo mês comprava um bujão de gás para mim, porque na época, no início da caminhada, nem dinheiro para comprar bujão de gás tinha. O dinheiro da casa que eu aluguei era para alugar outra casa, que a gente foi para longe, né? E eu tinha que alugar outra casa, então eu pegava o dinheiro do aluguel para alugar outra casa. Mas era só, a única coisa que Deus providenciou, dinheiro para alugar uma casa, só. O resto, era tudo pessoas que me ajudavam. Eu tratava essas pessoas super bem. Eu sabia que Deus estava me honrando através daquelas pessoas, e que aquele era um período que ia passar, e passou, graças a Deus. Mas eu lembro de todos eles, e eu valorizo o que fizeram comigo. Mas tem gente que eu não sei, irmão, não sabe honrar, só quer ser honrado. Você conhece gente assim? Só quer ser honrado. E enquanto você estiver assim, ó, toma, você é uma bênção. Mas o dia que você fala assim, não vou dar, pronto, acabou. O mundo desce, pá! E aí a pessoa começa a te bater, fala mal pelos cantos, fala mal por trás, fala mal pelas costas, e você fica assim, mas o que eu fiz? Ah, não foi o que eu fiz, foi o que eu deixei de fazer, né? Ah, eu deixei de fazer, agora eu não presto. Essa pessoa não está nem entendendo a coisa. Eu sou cristão, eu tenho que honrar, irmãos. Deus me honrou para honrar. Deus me deu para eu dar. Deus me abençoou para eu abençoar. Deus me ofereceu para oferecer. Quem está entendendo? O Samuel era uma benção. Ele cresceu debaixo ali do ensinamento do sacerdote Eli, que cometeu um erro com seus filhos, mas foi um grande sacerdote. Então Samuel, ele buscava a Deus, ele honrava as pessoas dirigidos por Deus. E tudo que o Samuel, como profeta, falava, Deus honrava. Porque antigamente o profeta que falava e Deus o honrava, esse profeta era digno até de morte. Mas ele era honrado pelos homens. Ele era honrado pelos homens, porque Deus o honrava em tudo que ele fazia, em tudo que ele falava. A minha vida com Deus, ela precisa ser realmente vista. Essa história de que porque eu sou crente, eu não devo nada a ninguém, só devo a Deus, isso é mentira, irmão. Isso não é bíblico, não. Você conhece crente assim? Eu conheço. Eu conheço crente assim. Não, minha obrigação é com Deus. Não quero nem saber o que pensam de mim. Opa, está errado. Não é bíblico isso. Se a sua obrigação é com Deus, os homens precisam começar a te honrar. Sempre vai ter perseguição contra o Evangelho e contra pessoas que querem viver de verdade o Evangelho. Porque você não vai concordar com um monte de coisa desse mundo. Então vai chover pedra contra você. Você não vai concordar com um monte de coisa desse mundo, então vai chover pedra contra você. Isso é normal. Isso aí é normal, tá? Agora, quando as pessoas começam a te olhar com olhos ruins, porque você está sendo ruim, aí você está em maus lençóis. Porque uma hora Deus vai parar de honrar. Então, se Deus te honra, Ele quer que você aprenda a honrar também. E os homens vão ver que você é de Deus. E eles precisam ver isso. Seus vizinhos e principalmente seus familiares. Eu acho que tem familiar perdendo membro da família para tráfico, perdendo membro da família para promiscuidade, para prostituição. Porque quem vive nesse meio de prostituição, de tráfico, está tratando melhor o parente do que quem está dentro de casa, que se diz cristão. Aí a pessoa vai procurar refúgio lá fora na rua. O jovem, o filho, a filha, o neto, vai procurar refúgio lá fora na rua. Aí encontra um monte de gente que abraça, que trata super bem, que são carinhosos, que sabem honrar. Aí a gente termina perdendo a familiar para o mundo. A gente, que eu digo, é o cristão, né? Então, eu não trouxe você aqui hoje para ficar batendo não, tá? Mas a palavra pede para eu te mostrar isso. Pensa como está a sua vida fora daqui. Pensa como está seu comportamento fora daqui.
Já falei para vocês e vou repetir: dentro da igreja todo mundo é crente. Dentro da igreja todo mundo fala paz do Senhor. Amém? Ontem eu vi um jogador entrar. Ontem não, foi hoje de manhã. Não vi ontem. Ontem já era tarde, eu estava dormindo já. Foi hoje de manhã. Estava me arrumando, estava passando lá. E aí eu vi um jogador que antes de entrar, ele levantou a mão para o céu assim, tipo, como se tivesse ajoelhado, e falou com Deus. Eu fiquei olhando aquilo, né? Porque aí tem milhões e milhões de pessoas vendo o jogador, né? E ele está lá, e orou, pediu a benção. Falei, caramba, o cara está na fé, irmão. Vai entrar, vai arrebentar. E quando ele terminou, ele entrou dando um pulinho. Jogou a oração toda fora. Já veio já com a crendice, superstição que fala. Amém, Jesus? A gente não, a gente segue a Deus pela palavra, não por crendice, não por superstição. A gente segue pela palavra. Então não adianta parecer que é crente, para depois ficar dando 7 pulinhos aí. Não, tem que ser cristão e mostrar para as pessoas, até de outras religiões, que você é uma pessoa igual a Jesus Cristo, amável. Não vai tratar uma pessoa mal só porque a pessoa é de outra religião, poxa. Que coisa mais ignorante, irmão. Sinceramente. Pronto, falei. Vamos voltar para a lição, que eu tenho muita coisa para falar com você aqui ainda. Quando alguém é usado por Deus, tal pessoa torna-se infalível. O nosso Deus nunca falha. E aquele que anda ao lado dele também deveria ser irrepreensível. E como consequência disso, ganhar o que, irmãos? O respeito dos de dentro e dos de fora do Evangelho. Respeito. Já ouviu aquela frase, respeito é bom e eu gosto? Tem uma foto minha do meu filho, que eu gosto demais dessa foto. Ele tinha 3 anos e pouco, quase 4 anos. E eu não era convertido. A minha vida de não convertido não era uma vida boa. Eu era muito perturbado. Para resumir, né? Eu era muito perturbado. Mas eu nunca deixei de ser um pai presente. Meus filhos, isso ninguém reclama. Meu filho era grudado comigo. Eu tinha todo quanto é defeito e problema que você possa imaginar. Mas o meu filho, nunca bati no meu filho, nunca maltratei, nunca tratei meu filho com ignorância. Sabe aquela coisa de arrastar a criança, a gente vê às vezes aí no mundo, né? Isso é coisa do mundo, irmão. Coisa do mundo. E eu tinha tudo para ser assim, né? Minha mãe me batia que só, né? Mas eu não fiz isso. Então, essa foto, eu estou indo para o aniversário de um sobrinho, de um primo deles, um sobrinho meu, uma sobrinha, melhor dizendo. E eu parei para tirar a foto, e eu fiz uma posição, ele estava assim, eu estava segurando a mão dele, e quando revelou, na época de revelar foto, olha como eu estou ficando velho, está amarrado, na época que revelava a foto ainda, né? Quando revelou a foto, ele fez a mesma posição que eu. Por isso que eu gosto dessa foto. Ele está uma miniatura, sabe? Mas a mesma posição, com o pezinho virado, com a mãozinha assim, com o jeitinho assim, com o bonezinho. E ele fez igualzinho a mim, igualzinho imitando assim, né? E eu gosto dessa foto por causa disso, porque acho que o meu filho tem que me imitar. Ele não tem que imitar os outros. Eu devo ser a pessoa mais próxima do meu filho. Agora, meu filho está casado, homem feito já casado, agora ele tem que se responsabilizar pelas ações dele. Mas enquanto está em casa, eu tenho que ser um pai presente. E agir como Jesus agia com eles. Amém, pessoal? Para que o meu filho não venha pegar a referência do traficante, referência do coleguinha do colégio, do professor do colégio, que às vezes está lá cheio ensinando um monte de coisa. Você sabe que nos colégios hoje estão ensinando cada coisa. Misericórdia, irmão. Os colégios hoje estão sendo usados para doutrinar suas crianças. Essa é a palavra. Eles estão doutrinando suas crianças, elas crescem com um entendimento, com uma cultura esquisita aí, que não tem nada a ver com você.
Se você deixar, suas crianças estão sendo doutrinadas, estão usando os colégios, no lugar de ensinar, estão doutrinando as crianças. E você tem que ficar em casa, tem que ficar ligado nisso, para saber por que sua criança está mudando tanto de comportamento que não tem nada a ver com você. Amém, Jesus? Então assim, eu tenho que ganhar um respeito de dentro, mas também dos de fora do Evangelho. Não adianta só vocês me respeitarem, o pecador lá fora tem que me respeitar. E tem que me respeitar, quando eu falo tem que me respeitar, não estou falando de imposição não, eu estou falando de conquista. Conquistar respeito é uma coisa, impor respeito é diferente. Tem pai que fala assim, o meu filho me respeita, pastor. Também você vive espancando o garoto. Uma hora esse garoto vai se tornar jovem, sabe o que vai acontecer? É ele que vai espancar o pai, porque é o que a gente vê aí fora. Não tem respeito, tem medo. Quando crescer e virar adulto, esse filho vai se virar contra a família. Porque o pai fala assim, ele me respeita. A mãe fala, ele me respeita. Não respeita. Respeito é o cinturão. Respeito é o cabo de vassoura. O que ele respeita é a pancadaria, é a gritaria. Não respeita a pessoa. Mas uma hora ele vai ter juízo, vai se tornar um jovem. Aí vai começar a ter referências lá fora, em vez de ter referências dentro, vai ter referências lá fora. E aquele respeito aparente vai sumir. Porque não era respeito, era medo, era imposição. Respeito não se impõe, respeito se conquista. Amém, Jesus? Eu tenho que ter o respeito dos de dentro do Evangelho, e tenho que ter o respeito dos de fora do Evangelho, daqueles que não vivem o Evangelho, mas olha para mim, conversa comigo, trata comigo, e vê que a gente segue Jesus de verdade. Bom, vamos lá, Tito capítulo 2, versículo 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra a incorrupção. Doutrina no Evangelho. Gravidade, tem que ser grave, firme, né? No Evangelho. Como eu falei, servir a palavra de Deus e doa quem doer. Sinceridade. Agora, linguagem. Hoje em dia não está estranho esse negócio aí, irmão? Até no altar, a gente está encontrando linguagens meio estranhas, que não são sãs, né? Linguagem sã. E irrepreensível. A nossa linguagem tem que ser sã e irrepreensível, para que as pessoas não fiquem escandalizadas com o crente falando cada palavra que eu vou te contar, irmão. E está todo mundo achando normal essas palavras estranhas aí. E até no altar, às vezes está saindo palavras estranhas. E a Bíblia está dizendo, não sou eu tenho que me dar por exemplo de boas obras na doutrina, no Evangelho, mostrando incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário, quem é o nosso adversário? Quem que a Bíblia fala? Qual é o nosso adversário? Ele tem que ficar envergonhado. Não é o seu vizinho, não é outra pessoa. Ele está falando do diabo, irmão. O diabo ele vai querer tentar você e vai sair envergonhado. Ele vai tentar se levantar contra você e vai sair envergonhado. Ele vai tentar derrubar você e vai sair envergonhado. Porque quando ele chegar com as suas tentações, ele vai encontrar um servo, uma serva de Deus. Uma pessoa irrepreensível, que mostra incorrupção, que tem gravidade na sua fé, é uma pessoa firme, né? Sincera, e tem linguagem sã e irrepreensível. O adversário chega e fala assim, eu pensei que eu ia poder bagunçar com a vida dele, mas eu não posso bagunçar com a vida dele, porque ele é crente de verdade. Eu pensei que se eu oferecesse aqui um pouquinho de prazer carnal, ele ia cair, ela ia cair. Eu pensei que se eu oferecesse um pouquinho de uma oportunidade para prosperar na desonestidade, ele ia cair, ela ia cair. Mas essa pessoa é irrepreensível. Aí o diabo sai com o rabinho entre as pernas, envergonhado. Com ele eu não pude. Com ela eu não pude. Quem está entendendo? Tá escrito, eu estou lendo a Bíblia para você aqui. Não é ideia minha, não é doutrina minha, nem da Igreja da Graça, é bíblico. Você está lendo comigo? Está aí ou não está? Pode abrir a Bíblia se quiser. Tito 2,7. Está lá escrito. Em tudo te dá por exemplo de boas obras,
Na doutrina, mostrem corrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer. Você lembra quando Satanás o diabo foi até Deus, tentar falar mal do Jó? Lembra? Ou do Jó? Do Jó. Amém, Jesus? Lembra? Ele vai até na reunião lá, Deus está reunido com o povo dele lá, com os anjos, e o diabo chega, e ele fala: você vem da onde? Vem de rodear a terra. Viste meu servo Jó? Homem íntegro, perfeito, e pai, Deus dá elogio para o Jó, e ele fala assim: mas também o Senhor dá tudo para ele, né? Deixa eu tocar nele para ver se ele vai continuar sendo desse jeito que o Senhor está falando aí. Não é que Deus deixou, irmão? Quem lembra disso? Deus deixou ou não deixou? Deus sabia da integridade do Jó. Irmão, ninguém sofreu igual o Jó. O Jó rico ficou pobre. Pobre, perdeu tudo. E pior, perdeu todos os seus filhos, numa pancada só. Saiu morrendo todo mundo. Ficou só ele e a esposa. Fala para mim, é muito sofrimento, sim ou não? É muito sofrimento. O Jó ficou balançado entre falar mal e falar bem, entre ser de Deus e não ser de Deus. Tinha 3 amigos do Jó que, tentando ajudar, eu entendo que eles estavam tentando ajudar, só massacraram o Jó ainda mais, só criticaram o Jó, mas na intenção de ajudar. E o pior, a esposa, que é a metade da gente, né? Porque a Bíblia fala que nós dois somos uma só carne. Então o que eu sofro, minha esposa tem que sofrer. O tempo que eu dormi no chão, minha esposa dormiu no chão comigo. O tempo que eu não tinha direito do que comer, ela também não tinha direito do que comer. Ela comia a mesma coisa que eu comia. E quando eu comecei a crescer, minha esposa cresceu junto comigo. Eu não larguei minha esposa para pegar outra novinha, não. Igual alguns homens idiotas fazem aí. Pronto, falei. Tá com raiva de mim? Pega ele lá na saída e bate nele, que ele é mais novo, aguenta apanhar. Ele é mais novo, aguenta apanhar. Amém, irmãos? Não, é sério, irmãos. Você vê que o diabo, eu sou assim mesmo, sou brincadeira, vocês sabem disso, né? O diabo, ele vai querer tocar, ele vai querer vir até você. Só que ele tem que sair envergonhado, porque ele não tem nada para falar de você. No final do livro do Jó, a Bíblia fala que Deus dobrou a bênção do Jó. Ele teve o dobro de tudo o Jó teve. E o Jó se pôs a orar pelos amigos dele. Deus queria até, não, vamos orar pelos meus, não, são meus amigos, eles não entenderam bem, mas são meus amigos. E orou pelos amigos, Deus dobrou as bênçãos do Jó todinho. Então o Jó passou por uma prova, irmãos, que provavelmente nenhum de nós passou ainda. Nenhum de nós passou ainda. E tomara que não passe. Porque a maioria de nós, se passasse pelo que o Jó passou, iria abandonar o Evangelho. Ia largar Jesus em 2 tempos. Entende isso? Eu estava vendo um pregador contando um caso verídico. Pena que eu não guardei. Eu não gravei o vídeo, né? Não guardei os nomes. Eu devia ter guardado esse vídeo. Eu vou pesquisar esse vídeo ainda para vocês. E ele estava contando a história verídica de um pregador que foi preso num país desse aí que persegue o Evangelho, persegue a Bíblia, a palavra de Deus, e que quiseram que ele negasse. Lembrei, foi em Cuba que aconteceu isso. Está na mídia, eu estou falando assim, não estou atacando religião de ninguém, nem estou atacando posição política de ninguém, não é nada disso. Foi em Cuba que aconteceu na época do Fidel. E falaram para o cara lá, nega Jesus para você não morrer. E ele não negou, então prendeu ele e a família dele. Ele tinha uma criança de 3 anos. Um dia, acordaram ele lá, botaram ele na janela, a criança estava lá com um negócio com a venda e com um monte de gente armada para matar a filhinha dele. Agora, nega Jesus, senão sua filhinha vai morrer. Irmão, meu Deus do céu. É uma coisa assim bem... Ele não negou Jesus. A família toda morreu. É difícil, irmão. É difícil. A Bíblia fala que o diabo tem que se envergonhar de mim, entendeu? Você está entendendo isso? Você está entendendo que o diabo ele vem contra mim
Ele vai tentar de tudo para me derrubar, e ele tem que sair de cabeça baixa, envergonhado, porque não conseguiu me derrubar, não conseguiu que a minha língua falasse besteira, não conseguiu que eu ficasse com ódio, não conseguiu que eu ficasse com ira, não conseguiu que eu entrasse num pecado carnal. As minhas palavras são medidas, porque agora tem que ser palavras com santidade. Eu não tenho mais o mesmo linguajar que eu tinha no mundo. Minha linguajar mudou, tudo mudou. Meu jeito de olhar as pessoas mudou, irmão. Está dando para entender, sim ou não? Mudou. Eu lembrei de uma coisa aqui. Posso falar? Você não vai ficar escandalizado, não? Oh. Eu lembro há muitos anos atrás, há 26, 27 anos atrás, eu estava na igreja e tinha uma pessoa que queria pregar de qualquer maneira. Eu não era o pastor principal da igreja naquela época, há uns 27 anos atrás. Mas eu falei para o meu pastor, pastor, pensa bem, que essa pessoa ela não está bem com Deus, não. E essa pessoa nem tá querendo, porque está querendo pregar. E é estranho isso, irmão. Sabe, a pessoa quer impor a coisa. Ela quer impor, ela quer subir no altar e fica enchendo a paciência. Aí meu pastor não deixou, não. Aí meu pastor ficou assim, protelando: não, irmão, fica na igreja, dá um tempo aí, fica aí, depois a gente vê isso aí, agora não é a hora, não sei o quê. Aí tá. Uma hora o cara ficou chateado. Aí ele foi pro carro, deitou no carro assim, e eu estava lá, olhando ele, né? Assim, eu estava achando muito estranho aquele negócio. O cara está na igreja, mas quer porque quer pregar de qualquer maneira, não respeita, não espera o tempo certo. De repente terminou a reunião e o pessoal começou a sair. Tinha uma jovem lá, bonita, jovem, não é criança mais não, mas uma mulher já, mulher feita já. Quando ela passou, o cara quase quebrou o pescoço, irmão. O cara estava dentro do carro, o cara se ajeitou rapidamente, sentou. Falei, meu Deus, parecia aquele filme de terror. A cabeça dele quase girou 180 graus, 360 graus assim, ó. O pescoço quase girou todo. Igual esse filme de terror que tem por aí. Aí eu chamei o pastor, falei, pastor, tá vendo aí? Vai botar esse cara no altar para pregar? Aí, foi sério, pastor? Sério. E não vi sozinho não, vem cá, obreira. Você viu? Vi, pastor. O cara é carnal toda a vida. Aí o diabo, irmão, como é que você vai envergonhar o diabo? Ele chega e ele faz a festa na vida da pessoa. A pessoa não quer se consertar. Ele tem que se envergonhar. Diga amém? Toda vez que o diabo se lançar contra você, ele tem que sair envergonhado. Bom, terminando aqui na lição, porque eu tenho 3 versículos para ler com você ainda. Quem se diz servo do Senhor, deve se dar por exemplo, em tudo. Em tudo. O pessoal vai falar que você é bobo, é isso, é bobo, é bobinha, que fica engolindo sapo, vai falar um monte de coisa, não importa. Está obedecendo a Cristo, irmão? Estou, então acabou. O importante para você é obedecer a Cristo. Deixa falar o que quiser falar. Já fui chamado de trouxa várias vezes, de otário muitas vezes. Entre outras palavras que eu não vou falar aqui. Estou nem aí, irmão, estou obedecendo a Jesus. Então não estou nem aí, estou obedecendo a Jesus. Vamos lá. Quem se diz servo do Senhor deve se dar por exemplo em tudo. Quem vive assim será honrado pelo seu próprio jeito de... Deus vai te honrar, irmão, pela sua própria honra. Então você honra tanto que não tem como Deus não te honrar. Entendeu isso? Sabe aquela frase que você encontra nos carros? Gentileza gera gentileza? Parece que é verdade, né? Graças a Deus, sou gentil com as pessoas são gentis comigo. Mas, de vez em quando você encontra uns meio de cabeça virada aí. Mas assim, se eu tenho honra e eu aprendi a honrar, Deus vai me olhar e vai me honrar, irmãos. Deus honrou o Jó,
Porque o Jó honrou a Deus em momentos que até a esposa dele estava negando. Até a esposa do Jó falou: amaldiçoa o seu Deus, Jó. Não é o meu, não, é o seu. Ela fala desse jeito, como se não fosse o dela. Amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó. E Jó continua honrando a Deus e não deu ouvidos para a esposa. E não largou a esposa, tá? Mesmo com essa cabeça desse jeito, você vai ver que o Jó com a esposa dele no final. O cara conseguiu segurar a onda ainda. O casamento tem crise, mas ele conseguiu segurar a crise do casamento. Porque hoje em dia parece que casamento de crente, parece que qualquer crisezinha a pessoa já quer separar. Não, casamento de crente passa por crise e vence crise. Deve ser assim, homem de Deus e mulher de Deus. Está em crise o casamento, vê o que está errado, acerta, ajusta e vai embora. Segue. Não tem esse negócio de casamento. É difícil, irmão, casamento. A minha esposa é de um jeito, eu sou de outro. Minha esposa parece que colocou a mão na tomada, irmão. Eu já sou mais tranquilão. Falei: calma, filho, tranquilo, tá de boa. Não, vamos lá, senta aqui. Ela falou: não sei como é que você tem essa paciência toda. Falei: mas é assim que a gente vai vencer. É assim que... E ela já quer resolver, é para ontem. Pô, bota uma coisa, você quer ver uma pessoa nervosa não, assim, agitada, bota alguma coisa para resolver na mão dela, enquanto ela não resolve, meu Deus, parece um siri na lata. Tem que resolver, aí liga para um, liga para outro, liga para outro. Calma, vai se resolver, vamos orar. E eu já sou mais de esperar, ficar de olho. Então a gente é diferente. Mas e daí, irmão? Nas nossas diferenças, a gente se ama. E as crises vêm e vão, e até que as crises vão cessar. Uma hora cessa as crises. Amém, Jesus? A pessoa casou agora 5 anos depois, 3 anos depois, 1 ano depois, já quer separar, irmão. É porque eu não concordo. Não concorda. Você vai encontrar uma pessoa perfeita? Duvido que você vai encontrar uma pessoa perfeita. Aí lá tem homem de Deus que já está indo para o 3º casamento aí, irmão, por causa disso. Tem mulher de Deus que já está desistindo de casar. Não vou casar mais não, já casei 2 vezes, não deu certo. E vai casar a 3ª, não vai dar certo. E vai casar a 4ª, não vai dar certo. Você está esperando uma pessoa que seja perfeita para você, não vai encontrar. Vocês vão ter diferenças. Bom, não vou falar de casamento, que essa não é o propósito aqui. O propósito é: se eu sou honrado, aprendi a honrar, Deus vai me honrar. Se Ele me vê honrando, Ele vai me honrar. Se Ele vê eu respeitando os limites dEle, Ele vai me honrar. Tem hora que nem precisa orar. Tem hora que nem precisa de oração. Deus te honra só porque você está honrando a palavra dEle. Só. E Ele vai te honrando. Você nem precisa orar. Tem momento que nem precisa nem orar. Não é questão nem de oração. Você já orou e não deu certo. Porque está faltando é honrar a Deus. Não é orar, está faltando é honrar. E tem hora que você está honrando tanto a Deus que você nem ora e as coisas acontecem. Flui assim, mas flui uma beleza, irmão. Flui tudo direitinho. Por quê? Porque você aprendeu a honrar a Deus. Aí nem precisa orar, as coisas vão fluir. Posso ler 3 versículos com você rapidinho? João capítulo 12. Vamos na Bíblia para a gente encerrar. Essa é a penúltima lição, hein? Quarta-feira que vem é a última da maratona. Foram 9 lições então, né, no total. Se você quiser as outras lições, dá o seu WhatsApp para o pastor aqui, que o pastor te manda em PDF. É mais fácil, né? Imprimir? Mais fácil imprimir? Às 9? Se alguém quiser todas as lições, está imprimido já? Está impressa já? Tá. Então, se quiser as outras lições, só lição forte que a gente deu aqui. Vamos lá, João 12, versículo 24. João 12, versículo 24. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele dá muito. Então está falando de Jesus, está falando dele mesmo, né? Está falando de algumas coisas e vai ensinar para a gente algumas coisas para a gente, que se não morrer não vai dar fruto, tá? Não vai dar. Se não morrer não vai dar. Então, se você é um homem ou uma mulher que teve
a sua educação, do papai, da mamãe, você cresceu com conceitos religiosos, seus conceitos religiosos, tá? Agora você encontrou Jesus Cristo. Então você cresceu, educado por papai, por mamãe, culturas, religiões, entendimentos do mundo, tá, beleza. Agora você encontrou Jesus Cristo. Agora que você encontrou o Evangelho de Jesus, algumas coisas precisam morrer na sua vida para dar frutos. Entendeu? Jesus está falando que ele vai morrer e vai dar muito fruto, beleza. Mas ele está falando também para mim que algumas coisas na minha vida precisam morrer para dar frutos. E tem gente que está carregando, ó, botou no dente, parece pitbull segurando o osso, vai lá pegar que ele não consegue. A pessoa fala, isso eu não vou mudar, isso eu não vou mudar, isso eu não vou largar, isso eu não quero saber, isso é meu, isso veio da minha avó e da minha mãe, do meu pai, isso eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim, não vou mudar de hora nenhuma. Irmãos, se algumas coisas na sua vida não morrer, não vai dar fruto. Tem coisas que não concordam com a palavra de Deus. Tem coisas nas nossas vidas que não concordam com a palavra de Deus. Não concordam com Jesus Cristo. Se não morrer, não vai dar fruto. Entendeu? Se não morrer, não vai dar fruto. Tem que deixar. Pastor, isso aqui eu sei que está errado. Isso aqui eu sei que está errado. Precisa morrer. Senão não vai dar fruto. Sabe que está? Quem está entendendo? Senão não vai dar. O fruto não vai chegar. Vamos lá então. Versículo 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então, é o que eu estou falando. Você está amando muito uma coisa que Jesus não gosta. Está querendo muito uma coisa que Jesus não gosta. Está insistindo em manter na sua vida uma coisa que Jesus não quer. Se isso aí não morrer, ele não pode te dar frutos. Entendeu? Então quem ama a sua vida, perdê-la. A sua vida aqui não é a vida em si, é o que você faz, são práticas que você tem que não agrada a Deus, que era para ter morrido já essas vontades, essas práticas, esses pecados, essas coisas, já é para ter morrido, aí Deus vai dar frutos. Então você ama tanto isso, não consegue abrir mão. Ele fala, agora quem aborrecer a sua vida, vai guardá-la para a vida eterna. Olha agora o 26. Se alguém me serve, siga-me. Quem é servo de Deus aí? É servo de Deus? Se alguém me serve, o que ele fala? Siga-me. É simples, simples assim. Jesus não vai te seguir. Jesus não vai te seguir. Você faz o que você quiser da sua vida. O que você quiser da sua vida, você faz. Agora, quando você decidir seguir Jesus, pode se preparar. Sua vida vai mudar completamente, da água para o vinho. E Ele vai te abençoar. Esse é o problema. As pessoas não querem seguir a Ele. As pessoas querem que Jesus venha segui-las. Derramando bênção toda vez que ela precisar, dando livramento toda vez que ela precisar, abençoando toda vez que ela necessitar. Então as pessoas querem que Jesus venha segui-las. E Ele está falando, não, se me serve, siga-me. E onde eu estiver, Ele fala, ali estará também o meu. Então, acabou. Eu sigo Jesus, irmão. Não importa se eu estou aqui em Bangu, se eu estou no Japão, se eu estou na China, se eu estou na África. Não importa se eu estou trabalhando em lugares onde tem muitos pecadores. Eu sigo Jesus. Onde eu estou, Ele está. Onde Ele está, eu vou estar, porque eu sigo a Jesus. Jesus não me segue, sou eu que sigo a Ele. Então Ele vai estar onde eu estiver. É simples assim, né? Eu não vejo problema nenhum, mas olha o final. Ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o que vai acontecer? Fala aí, bem alto. Meu Pai honrará. Quer receber honra de Deus? Preciso, pastor. Tem alguém doente, pastor. Tem meu filho no tráfico, pastor. Tem alguém, meu casamento está acabado, pastor. Eu preciso ser honrado. Preciso que Deus me honra urgentemente. Tem que aprender a servir a Deus. Boa notícia para você, não é má notícia.
Ah, eu pensei que eu ia entrar na igreja, o Senhor ia colocar a mão na minha cabeça, ia me abençoar, e Deus ia me honrar. Eu pensei que era só isso. Eu ia deixar uma oferta no altar, uma boa oferta no altar. O Senhor ia me impor as mãos, colocar um azeite. Não tem negócio de azeite consagrado aí na igreja também? Ia colocar um azeite, ia colocar a mão, Deus ia me honrar, e eu podia ir embora, viver minha vida. Você está errado. E se alguém te ensinou assim, te ensinou errado. Ele vai honrar quem serve a Ele. Jesus não vai ficar te seguindo para tudo que você faz e tudo que você fala. Ele não vai seguir suas ideias, seus pensamentos, seus desejos, sua maneira de viver. É você que tem que seguir a Jesus Cristo. Como que Ele te pede para viver? Como que Ele te pede para agir? Aí se prepara, porque ninguém sabe honrar como Jesus honra. Ninguém consegue te honrar como Jesus quer te honrar. Amém, Jesus?